Conheça a Rede Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie o nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá, pessoal. Olá a todas e a todos. Começando a quinta aula do curso da Rede Conecta de combate à desinformação, de formação de agentes de combate à desinformação. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui hoje com a Marcela Barba e o professor Wagner Machado. O professor Wagner é da Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e vai falar hoje sobre ciência, pensamento crítico e vieses psicológicos. É sempre bem interessante abordar o aspecto psicológico no tema da desinformação, né? E a Marcela é doutoranda em comunicação pela UF e mestra em comunicação pela Federal do Paraná. Suas atuais pesquisas contemplam os interseccionamentos entre mídia, política e religião, especialmente no que tange a campanha online de pastores em período eleitoral. Acho que as pessoas teriam muitas perguntas para você também, Marcela. Boa noite aos dois. Primeiro, boa noite, Marcela, depois eu já passo a palavra para o Wagner. Tudo bem? Boa noite, Gisele. Boa noite, professor. Um prazer enorme estar aqui hoje, um grande privilégio para todos nós que participamos desse projeto e podemos estar aqui junto, né? E, inclusive, a quem está nos acompanhando. Ah, que legal, muito bom. O pessoal é bem participativo aqui na aula e especialmente, claro, no debate que vem depois, né? Quero lembrar a todo mundo que a Rede Conecta é formada por pesquisadores de altíssimo nível, foi criada na Federal Fluminense pelo Reinaldo Aragon, mas tem professores, pós-doutores, são pessoas muito capacitadas no tema do combate à desinformação, que estudam isso profundamente e fazem voluntariamente. Então, o apoio de vocês é muito importante e eu vou deixar aqui um banner que tem os dados de apoio da Rede Conecta. Então, tem o Pix, que é o apoio@conectaedu.com, e o Catarse, que é www.catarse.me/rede_conecta_apoio. Vai ficar rodando aqui para que vocês possam fazer essas doações. Qualquer ajuda é bem-vinda. Professor Wagner, boa noite. Obrigada pelo seu tempo aqui no curso. Olá, Gisele, Marcela, tudo bem? Boa noite. Bom, dizer que é um super prazer estar aqui nesse momento com vocês. Agradecer a todo o pessoal da Rede Conecta. Você falou do Reinaldo. No finalzinho eu vou fazer um comentário, mas eu conheço o Reinaldo há muito tempo, né? Um super amigão. E eu fiquei muito lisonjeado com essa possibilidade de alguma forma, pagar um pouquinho a dívida de gratidão que eu tenho com esse amigo. Né? Então, algo muito motivador. E preparei, né, para essa noite uma conversa que nem se falou, né, um pouquinho abordando as questões psicológicas, é a minha formação, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos relacionados, então, à questão das fake news, desinformações, etc. Ok. Eu já posso compartilhar a minha tela? Tá bom, tá? Uhum. Então, vocês vão me avisando qualquer coisa. Pode deixar. Eu vou... Ok. Compartilhar rapidinho aqui. Então tá. Bom, então já fui apresentado, falando um pouquinho mais sobre mim, né? Eu sou pesquisador, bolsista de produtividade do CNPq, nível 2.
e coordeno um grupo de pesquisa chamado Avaliação em Saúde Mental e Bem-Estar, né? Eu trabalho na PUC do Rio Grande do Sul e também trabalho com alguns temas ligados à psicologia positiva, que é uma abordagem interessante, assim, que tenta ir além daquela coisa mais tradicional da psicologia de só estudar a psicopatologia, mas também a felicidade, coisas que são, assim, importantes na nossa vida por uma outra perspectiva. Eu coloquei rapidinho a ementa do curso, né, mas basicamente eu vou acessar, né, com vocês aqui algumas questões sobre o pensamento científico em geral, né, a questão do pensamento crítico como uma habilidade muito valorizada na nossa sociedade e algumas questões relacionadas a vieses, distorções cognitivas que podem impactar, então, a leitura que a gente faz da informação. Bom, e aí, começando com esse mote, né? Hoje se fala muito em desinformação, em fake news, e há iniciativas muito bacanas nesse sentido, né? Eu até estava retomando hoje o próprio projeto, né, da Rede Conecta, e se fala bastante, por exemplo, na questão de checagem de fatos, né? Então, os meios de comunicação estão, de certa forma, oferecendo esse serviço de checagem de informação. Ele é muito importante, obviamente, a gente tem que ter acesso à informação de qualidade, mas isso não é tudo, né? Então, como psicólogo, eu tenho que pensar que, ok, isso é uma parte do processo de valorizar a informação de boa qualidade, mas ele não termina aí, porque o ser humano é um agente ativo na construção do conhecimento, da informação, não? Então ele simplesmente não passivamente recebe essas informações, mas, pelo contrário, ele ativamente constrói interpretações, visões de mundo, etc., que vão formar as bases das suas crenças, das suas hipóteses sobre como o mundo funciona, suas teorias, enfim. Então, eu vou falar um pouco mais desse outro lado, né, desse lado humano, desse lado, principalmente a gente usa essa expressão, né, cognitivo, que vai falar bastante sobre essa questão do processamento da informação. Então, essa informação que vem com melhor ou pior qualidade, com a possibilidade de checagem de fato, ela ainda é algo que vai ser processado por cada pessoa, por cada ser humano, de forma diferente. E nesse processamento dessa informação podem haver falhas, podem haver vieses, distorções. Então é muito interessante a gente saber, né, primeiro saber reconhecer essas distorções, esses vieses e algumas formas de tentar minimizar os efeitos dessas distorções. Bom, então, pegando um aspecto bem inicial e amplo, tá? Então, eu não reservei muito tempo dessa aula para falar sobre método científico, até isso demandaria uma aula inteira, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção para 3 aspectos que são fundamentais do método científico. O método científico, ele consiste na observação, na análise da informação e na construção de hipóteses ou proposições explicativas, que vão explicar os fenômenos no mundo, o estado de coisas no mundo. Então, há algumas variações, né, do método científico, algumas formas diferentes de raciocínio, né, da lógica que rege, né? Por exemplo, a gente tem o indutivismo, o método indutivo, que tem lá a sua influência do empirismo inglês. O que é o método indutivo? A gente olhar uma situação, um caso específico, e dele tentar, né, abstrair regras, categorias, e, num segundo processo, formular modelos explicativos, teorias. Então, esse é o método indutivo. O método dedutivo, né, e algumas vezes aparece como hipotético dedutivo, tem a sua origem no racionalismo, né? Então a ideia é que não necessariamente a gente precisa partir de um evento específico, mas que a gente já parte de uma visão de mundo, a gente já parte de uma série de hipóteses mais ou menos estruturadas, formais, sobre como as coisas funcionam, e a gente pode, então,
fazer previsões, predições de como as coisas vão acontecer e testar isso de uma forma experimental, a partir da observação empírica. Então, isso a gente dá o nome de raciocínio dedutivo ou hipotético dedutivo. O próprio Sócrates, se vocês lembrarem, né, ele tinha aquela ideia de que você ia fazendo questões de forma sistemática e, com isso, você conseguiria chegar à verdade sobre determinados temas. Então, nesse exercício lógico, dedutivo, você conseguiria atingir um nível de conhecimento satisfatório. A gente também tem o método dialético, que é muito conhecido, né, a partir do Hegel, do Marx, que consiste, então, em identificar possíveis contrastes, paradoxos, né, lida com aquela estrutura de tese, antítese e síntese, né, também é um outro jeito de se fazer ciência. E existem tantos outros, eu poderia citar aqui o método abdutivo, fenomenológico, mas enfim, né? Eu quero enfatizar essas três operações: observar, analisar e gerar hipóteses e proposições explicativas. Isso, de forma muito geral, muito ampla, é o que descreve o método científico. Bom, e as nossas escolhas sobre o tipo de ciência que eu vou valorizar, o tipo de informação que eu vou valorizar, ela depende de algumas crenças que não muitas vezes têm algum fundamento muito forte. Elas são isso, são crenças, coisas que eu acredito, visões de mundo, né, e que são porque sim, basicamente isso. Eu aceito essas premissas como descrevendo o mundo. E essas premissas, elas envolvem duas grandes áreas, né, que é a ontologia, que seria a natureza das coisas, como as coisas são em realidade, né, e a epistemologia, que é como eu conheço os objetos, como eu gero conhecimento. Né? Então, a partir desses dois domínios, eu vou poder tomar minhas decisões sobre o meu ponto de partida para entender o mundo. Né? E, de novo, há diversas combinações possíveis. Por exemplo, lá no positivismo, né, que foi uma tradição filosófica muito importante, lá com Augusto Comte, se tinha a ideia de que se tinha um acesso objetivo à realidade, e a realidade era algo objetivo, algo que independe da observação, independe do nosso exercício cognitivo. A realidade está dada, né, o ser humano, de alguma forma, tem que decodificar essa realidade que já está dada. Né? Ela não é fruto do nosso processamento cognitivo. Então, a isso se deu o nome de positivismo. Né? E os métodos também, se imaginava que a gente tinha um acesso sem viés à realidade, né? Direto a essa realidade. Né? Então, aí que vem a maioria dos métodos experimentais, etc., que envolve a manipulação de variáveis, porque se acreditava que era possível ter essa espécie de neutralidade. O papel do pesquisador não era tão relevante assim na construção do conhecimento. Né? Depois a gente tem outras combinações, quer dizer, se você considera o mundo algo mais objetivo, independente do observador ou menos, dependente, você vai ter a teoria crítica, né, que inclusive algumas correntes do pensamento marxista se alinham, né, essa ideia da teoria crítica, que acredita, bom, né, a gente pode partir de uma epistemologia mais objetiva, né, mas entende que a ontologia ela é subjetiva, porque o ser humano não tem um acesso transcendental, digamos assim, às coisas como são, é sempre sujeito também às contradições, né, enfim, os paradoxos de outros fenômenos. A nossa compreensão também tem essa natureza. E até no outro extremo, né, no pós-modernismo, onde você vai utilizar tanto uma epistemologia como uma ontologia subjetiva. Tudo é fruto da ação do homem. Né? Tudo é fruto desse nosso exercício cognitivo, inclusive o que a gente chama de realidade. Né? Essa realidade é organizada por um sistema cognitivo e definida por esse sistema cognitivo. Bom, dito isso, né, eu acho que também é importante a gente pensar que ciência é uma atividade social e, como tal, ela também é sujeita às falhas de qualquer outra atividade humana. Então, isso a gente pode perceber agora na pandemia, por exemplo, muitas alegações de algumas pessoas que iam lá, pegavam um estudo, achavam, né, uma reportagem sobre um determinado estudo
e faziam generalizações, né? Então, eu coloquei essa figura, que é muito bem conhecida, que é a hierarquia das evidências científicas, para ilustrar que, sim, né, quer dizer, a atividade científica ela começa com um estudo, uma observação, um estudo de caso, tá? Uma observação em particular, porém, para a gente tirar grandes conclusões, o ideal, né, pensando assim, para formular políticas públicas, para tomada de decisão, quando você é um governante, você tem que procurar uma qualidade melhor de evidência. E por isso que a gente vai subindo esses degraus aqui, até chegar, por exemplo, em revisões sistemáticas, meta-análises, que buscam pegar resultados de vários estudos e identificar o que é um padrão, o que é recorrente, né, quais os vieses de erro que há nesses estudos, quais as limitações importantes, etc. Né? Então, a construção do conhecimento, ele é um processo social, um processo cumulativo. Não existe um estudo que é a última palavra sobre um determinado assunto. E a gente pode, né, se quer fugir do exemplo da Covid, pegar um exemplo mais mundano. Vamos pensar a questão do café. Quantos estudos vocês já se depararam na vida dizendo que o café era um vilão ou um herói em relação à saúde? Eu tenho certeza que muitos, né? Se a gente for procurar na internet, fazer uma busca de estudos desse tipo, você vai encontrar as mais diferentes opiniões sobre o café. Mesma coisa a questão de você ingerir ovos, né? Incluir ovos na sua alimentação. Por muito tempo, né, os ovos foram vilões, porque tem a questão do colesterol, as gorduras eram entendidas como as principais causas das doenças cardiocirculatórias, né, até que hoje a gente tem outra compreensão. Os ovos não são tão prejudiciais, né, muito mais prejudicial, por exemplo, é o açúcar. Então, hoje a tendência é você liberar o consumo de ovos, né, e justamente frear o consumo de açúcar. Ele é muito mais perigoso para a nossa saúde do que consumir gordura em excesso. Né? Então, só para dar exemplos assim mais mundanos do nosso cotidiano, que mesmo assim esse caráter cumulativo e de construção social está presente na ciência. Né? Então, muito difícil a gente ter um estudo que dê... Então, desconfie. Né? Quando vocês lerem algo que apresenta uma versão dos fatos como a última palavra, né, e que não abre para discussão, que não coloca o conhecimento como algo impermanente, algo em constante construção, desconfie, né? Já é uma boa pista para desconfiar desse conteúdo. Bom, e aí imediatamente eu passo para a questão do pensamento crítico. O pensamento crítico é uma habilidade, né? E aí pensando justamente nessa questão da informação, da construção do conhecimento em bases seguras, o pensamento crítico é algo que é desejado pela sociedade. Né? As pessoas, né, vamos pensar na escola, né, o objetivo último é o desenvolvimento desse pensamento crítico. Muitas vezes com meus alunos de pós-graduação, quando a gente está discutindo alguns estudos, eu peço para eles fazerem uma revisão do que se sabe sobre determinado assunto, eu digo para eles, olha, se posicione criticamente, não só descreva o que você está lendo, mas qual a relação entre esses estudos, o que é regularidade, o que é exceção, etc, etc. Ou seja, é uma habilidade desejável, principalmente nesse contexto, né, de desinformação e fake news que a gente vive. Né? E isso é muito importante, que a gente vive numa era, digamos assim, o século XXI é marcado como a era da informação, que é um grande paradoxo. Né? Se a gente pensar, quanto mais informação, menos informação. Quanto mais informação disponível, maior a minha dificuldade em filtrar o que é bom, o que é relevante, o que é uma fonte segura, etc, etc, maior a minha chance de errar. Então é um paradoxo, porque você tem mais informação e ao mesmo tempo é mais fácil de você se perder em meio a informações distorcidas ou de fontes não confiáveis. Então, como eu falei, é um dos principais desfechos educacionais, né? E compreende essa questão de uma análise cuidadosa sobre os fatos, sobre evidências. Né? Por que eu coloquei essa figura aqui, representando os povos pré-colombianos, os povos originários da América Latina? Porque, enfim, né, toda a sociedade ela tem os seus mitos, a sua forma de enxergar a natureza, atribuir significado, etc. Mas, certamente, algumas pessoas dentre, né, essa cultura
uma vez desconfiou, olha, será que, de fato, né, a nossa agricultura vai bem porque a gente faz sacrifícios para o Deus Sol, ou depende de algum outro fator, como o clima, quantidade de chuva, qualidade da terra, etc, etc. Então, o pensamento crítico basicamente está relacionado a isso, é uma análise cuidadosa e a questão de você questionar, né, colocar as verdades como, suspender as verdades, as interpretações sobre o mundo e começar a tratá-las como hipóteses. Né? Esse é um passo importante. Depois a gente vai ver mais adiante nessa aula que não somente, né, essas questões a gente tem que suspender, como muitas vezes nosso próprio pensamento a gente tem que tratar como grandes hipóteses. E hipóteses que, daqui a pouco, podem estar erradas. É o primeiro passo para a gente ter esse pensamento crítico. Né? Então, geralmente, o pensamento crítico é uma habilidade desejável justamente por essa habilidade de decidir, né, tomada de decisão, e justamente nesse aspecto de tomada de decisão, quer dizer, eu confio nessa informação, confio numa fonte, que a gente vai estar sujeito a erro, e aí vem a maior parte da minha conversa com vocês hoje. Né? Também, né, só coloquei aqui, o pensamento crítico está ligado a esse engajamento em resolver uma situação, problema, em geral envolve tomada de decisão, e envolve também essa ideia de mente aberta, né? Ou seja, eu consegui suspender as minhas verdades sobre os fatos, as minhas conclusões, né, não tomar elas como verdades imutáveis e tratá-las como hipóteses. Bom, e ainda tem uma série de habilidades relacionadas ao pensamento crítico, que eu não vou citar uma por uma, mas para a gente ver, por exemplo, nessa questão de estar bem informado, de considerar diferentes pontos de vista. Então, esse exercício de suspender um pouco o teu julgamento e tentar enxergar o mundo pela perspectiva de outra pessoa é algo característico do pensamento crítico. Tá? Usar o conhecimento disponível, conseguir identificar falácias, né? Hoje é muito utilizado isso, a gente vê constantemente as pessoas apelando para alegações de autoridade sobre determinado assunto que, assim, né, teoricamente, na ciência, não interessa se uma pessoa comum falou, se o Papa falou, se o presidente falou, quer dizer, o fato de uma autoridade apresentar um discurso, uma versão sobre os fatos, não quer dizer que isso necessariamente seja verdadeiro ou mesmo confiável. Né? Então, essas são algumas das habilidades pretendidas aqui de uma pessoa que tem um pensamento crítico. Bom, e aí, pegando, né, esse gancho, né, quer dizer, ok, né, a gente vai ter o auxílio de muitas ferramentas, como eu mesmo citei, da própria Rede Conecta, né, tem uma iniciativa de usar a inteligência artificial para checagem de fatos, isso é fundamental. Mas vamos lá, né? Essa informação que chega, só que essa informação é processada por um sujeito ativo do conhecimento e que está sujeito a erros. Então a gente parte dessa premissa na psicologia, né? Que a informação ela é sempre decodificada, a informação ela não necessariamente chega como ela, enfim, a sua pretensão, né, de conteúdo, né? Muitas vezes, e a gente observa isso, quer dizer, não precisa olhar só fatos assim, pensar no dia a dia, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fala alguma coisa para alguma pessoa, por exemplo, querendo dar um apoio, a pessoa já entende errado, que talvez tu esteja duvidando das suas capacidades. Essas falhas, esses erros na comunicação, essa distorção do conteúdo é um fenômeno cotidiano. Então a gente já parte dessa premissa para entender que muitas vezes o que eu quero chegar à conclusão é que não adianta o fato ser congruente, fidedigno, se a nossa interpretação está enviesada. Né? Acho que essa é a principal conclusão, e aí o início desse segundo bloco, assim, a gente pensando isso mais no contexto da própria psicologia. Né? Então eu vou abordar um pouquinho essa ideia dos vieses e heurísticas psicológicas, né, que são processos de origem evolutiva, e quando eu estou falando de origem evolutiva, é lá mesmo a teoria do Darwin, né? Porque a teoria evolutiva é uma teoria funcional que entende assim, olha, se os comportamentos existem no ser humano, é porque teve alguma função adaptativa ao longo, né, da jornada da nossa espécie. Logo, são coisas importantes, né?
Então, quando eu falo de vieses e heurísticas, são atalhos, basicamente isso, atalhos para tomada de decisão, que a gente precisa o tempo todo, né? Vocês já se imaginaram, toda vez que entrarem num carro, num veículo para dirigir, ter que lembrar ou reaprender cada passo, né? Quer dizer, olha, eu tenho que debriar o carro, depois engatar a marcha, acelerar devagar e soltando a embreagem, ou se eu tenho um carro automático, eu tenho que pisar no freio para liberar, né, o câmbio, enfim, né? Não, quer dizer, a gente tem que ter processos automatizados que, em geral, nos auxiliam na nossa vida cotidiana. Isso, né, não é em si um problema. A questão é que o nosso cérebro é uma coisa muito danadinha, assim, né? Porque o nosso cérebro, a principal função dele é poupar energia. Tá? Então, quando a gente pensa, analisa situações, coleta mais informações, isso envolve um maior gasto energético. E o nosso cérebro não quer gastar energia. Então aí a gente já tem uma contradição aí do nível biológico, né? Ou seja, ter pensamento crítico já é, de certa forma, uma ação contra a nossa natureza, porque a nossa natureza é tomada de decisão assim, ó, rápida, no instinto, no impulso. O ser humano, assim como outros animais, compartilham essa característica. Então, parar, analisar, ver por outras perspectivas, exige um esforço energético, né, de tempo, de energia muito grande. E alguns desses vieses e heurísticas são também reforçados pela nossa comunidade, para onde a gente está inserido, pelas nossas relações sociais. Então, na nossa família, muitas vezes, um tipo de pensar ou de agir, né? Eu vou dar um exemplo depois, né? Mas uma distorção cognitiva muito presente, por exemplo, é o pensamento do tipo tudo ou nada, 8 ou 80, né? Certamente há contextos em que isso é valorizado, né? De uma certa forma reforçado esse modo de pensar sobre as coisas, né, em função dessas relações pessoais. Então, é importante, ou seja, tem uma função evolutiva, mas também, né, sofre influência do meio social onde a gente está inserido. E quando a gente pensa nas origens dos vieses, 95% deles tem a ver com o processamento que é o mais rápido, que a gente chama de sistema 1, né? Que são justamente o que envolvem o que a gente tende a chamar de heurísticas. Então, heurística é um atalho, heurística é uma forma, um script muito rápido de tomada de decisão, né? Então, a gente toma decisões baseadas em impressões iniciais sobre assuntos, instituições. Então, quer dizer, eu estou lendo uma informação, vem de uma fonte que eu já não simpatizo muito, nem vou ler esse negócio aqui, né? Por quê? Porque é uma tomada de decisão rápida, né? Olhei a fonte, não tenho muita simpatia, não quero ler, não quero saber o que está ali, né? Posso estar perdendo um conteúdo importante, posso estar perdendo, né, uma informação preciosa, mas a minha tomada de decisão é rápida, por isso mais também passível de erro, né? São decisões rápidas, com pouco controle, utiliza o mínimo possível de energia, né, e que muitas vezes influenciam as decisões do sistema 2. Quando a gente vai para o sistema 2, a gente está falando desse sistema mais racional, essa coisa do não deixar as emoções, o calor do momento falar mais alto e estar atento a outras pistas, as questões de evidências, da qualidade da informação, etc, etc. Só que isso, obviamente, requer mais energia, mais esforço. Então, no sistema 2, quando a gente vai para o sistema 2 para tomar de decisão, a gente fala de decisões mais assertivas, depois de uma reflexão, né? Então, muitas vezes a gente escutou ao longo da nossa vida, dos nossos pais, avós, não toma uma decisão de cabeça quente. Tu vê, é uma questão da sabedoria popular, mas que está recheada de algo aqui que a neurociência hoje explica de uma forma muito surpreendente. Quer dizer, que é isso, né? Se você tomar uma decisão de cabeça quente, você vai estar influenciado por emoções, por pensamentos automáticos, por atalhos, por heurísticas, que não vão fazer você ter uma tomada de decisão sábia, correta, ou a melhor tomada de decisão que você poderia ter, né? Então, exige-se certo esforço. E aí eu vou comentar, né? Basicamente, aqui tem uma síntese do que são esses, de novo, sistema 1, sistema 2. Então, já falei das heurísticas, que são esses scripts, esses atalhos, né?
são simples, menos complexas, gasta menos energia, né? E aí a gente vai falar de heurísticas cognitivas e emocionais, eu vou fazer um pouco essa distinção. E no sistema 2, a gente tem, né, esse processo que gasta mais energia, mas também está sujeito a distorções, a erros, né? Por exemplo, erros atencionais. Se a gente não consegue sustentar a atenção para fazer esse exercício mais racional, avaliar evidências, etc., a gente também pode cometer erros. Vou falar de alguns vieses psicológicos, então separando, né, em cognitivos e emocionais, rapidamente, então vou avançar aqui, porque certamente o que está aqui no slide eu já fui falando. Então vou citar alguns dos mais comuns, tá? Então, por exemplo, a gente fala lá do viés, né, ou da heurística de ancoragem, né, ou ajustamento. Então, basicamente, diz respeito a você utilizar uma informação prévia sobre um determinado tema ou assunto para, com base nisso, já classificar informações novas que você está tendo contato. Né? Então, aqui tem um exemplo também bem cotidiano. Né? Então, por exemplo, algum amigo teu fala que comprou um carro por um determinado valor, e aí você vai comprar ou vai pesquisar e está muito mais caro. E você diz assim, nossa, mas está muito mais caro, eu não vou comprar. Mas você tem que levar em considerações não só o valor que você tinha como referência, mas, bom, né, não teve ação da inflação, não teve outros fatores, aquela marca não valorizou porque dá menos problema de mecânica, enfim. Né? Então, muitas vezes a gente é impelido a entender os fenômenos com base nesse conhecimento prévio. Isso, de novo, gente, o que eu estou falando aqui não é algo que é fruto de um funcionamento anormal. Não, pelo contrário, é o funcionamento esperado do ser humano, agir assim. Só que, de novo, isso pode levar a decisões precipitadas, porque você está levando em consideração unicamente uma informação prévia e não informações novas, que você deveria estar atento. Tá? A gente também fala do viés, né, ou da heurística de representatividade, então utilizar categorias pré-existentes para classificar coisas novas. Então, de novo, vamos supor que você tem a possibilidade de mostrar uma caneca para alguém que nunca viu uma caneca. O que essa pessoa diria? Bom, com base no que ela conhece, ela diria que é um copo. Mas não é um copo, né? Um copo, em geral, não tem alça, é um pouco menor do que uma caneca. Uma caneca é um pouco mais robusta, tem uma alça para você segurar, etc, etc. E a gente é influenciado por isso o tempo todo. Um exemplo que eu gosto de usar bastante é esses produtos de marca. Porque uma vez eu comprei um celular da marca tal, então o notebook dessa marca também deve ser bom. Né? O outro eletrônico dessa marca também deve ser bom. Não necessariamente. Né? Por que você está usando essa generalização, né? Usando essa representatividade de uma experiência positiva que você teve com um determinado produto e ampliando isso para outros produtos? E a gente sabe disso, quer dizer, uma empresa de eletrônica, muitas vezes ela faz o celular muito bem, mas outras coisas faz muito mal. Né? Não é um produto de qualidade, não tem um bom custo-benefício, por exemplo. Né? Mas você expande isso, né, essa informação, né, utilizando somente, né, categorias que você já tinha. Então, bom, coisas da marca tal são boas, coisas que saem no veículo tal de mídia são sempre confiáveis. Não necessariamente, você deveria analisar, né, cada um desse conteúdo. Né? Uma outra questão de viés ou heurísticas é a heurística de disponibilidade, que é tomar como verdadeira uma primeira impressão, a primeira coisa que vem à nossa mente. Então, se você pensar assim, né, você está olhando o noticiário e aí tem a notícia de um acidente de avião. E aí logo você está planejando suas férias e pensa assim, eu vou de ônibus, porque viajar de avião é muito perigoso. Não é, na verdade, né? É um dos meios de transportes mais seguros que existem. Mas porque essa informação era mais recente, né? Você passa a supervalorizar essa informação. Né? Desculpa, acho que eu dei uma batida aqui no microfone. Mas é isso, né? Quer dizer, essa informação, como ela está mais disponível, mais recente, você acaba influenciando a sua decisão imediata. Né? Que é totalmente errada. Quer dizer, viajar de avião não é perigoso. Mas se você viu uma notícia de acidente, influencia a forma como você vê viajar de avião.
A mesma coisa quando você compra um carro. Comprou um carro, você começa a olhar, né, na rua carros parecidos. Né? Por quê? Porque a sua atenção está mais focada nisso. Né? Então, depois eu vou falar, por exemplo, de um dos vieses que é muito importante nesse contexto da desinformação, que é o viés de confirmação, que é as pessoas procurar somente informação que né, se alinham, confirmam as suas crenças. Isso é um problema. Né? Às vezes a gente comenta, nossa, mas eu não consigo sair da minha bolha, a informação, né, que eu gosto não sai da minha bolha. Por quê? Porque é isso, todo mundo fica cultivando a sua bolha porque funciona a partir desse viés de confirmação. Coisas que me geram desconforto em pensar diferente, eu tento evitar. Esse é o funcionamento normal do ser humano. Né? Só que ele pode estar consciente disso e tentar, aos poucos, ir mudando. Tá? Depois tem uma perguntinha aqui sobre esse viés de disponibilidade, que eu vou fazer, é uma pergunta retórica, mas se alguém também quiser responder, eu estou acompanhando aqui no chat também, e as minhas colegas podem me ajudar, né, sobre esse viés aqui, que é um experimento bem bacana. Tem também a questão da heurística de familiaridade, né, que é optar por aquilo que é mais familiar. Então, por exemplo, se eu conheço uma empresa, alguma coisa, eu vou adquirir produtos, eu vou comprar ações daquela empresa, né, de novo, porque eu conheço alguém de um determinado mídia, alguma coisa, isso me leva a crer que tudo que é conteúdo que venha dali é um conteúdo ok, é um conteúdo né, de uma fonte segura. De novo, pode não ser, você tem que avaliar cada situação de forma diferente. Isso que a gente deveria fazer sempre. Gasta mais energia, gasta mais tempo, mas seria o melhor. E, como eu falei algumas vezes, essa heurística afetiva. Né? Então, tomar decisão com base em emoções. Isso, em geral, não é muito bom. Né? Eu já dei o exemplo lá da avó, que dizia, né, não tome decisão de cabeça quente. Ou quando a gente vai mediar uma discussão entre duas pessoas, esfria a cabeça, dá um tempo, depois conversem, tomem decisões. Porque, de fato, quando as nossas emoções interferem a nossa tomada de decisão, tem um problema aí. Né? Então, se você lê um conteúdo e você está triste, você vai enfatizar os aspectos negativos desse conteúdo que você está lendo, que você está tendo contato. O contrário também é verdadeiro. Se você está feliz, eufórico, você vai supervalorizar os aspectos positivos daquele conteúdo e vai esquecer, eventualmente, algumas limitações. Então é isso, né? Conforme o teu estado emocional, tu ignora ou os riscos ou os benefícios relacionados a determinadas informações, porque você está, entre aspas, no calor da hora, com uma emoção tomando aí o volante da sua tomada de decisão, tá? Bom, eu falei que ia fazer uma pergunta sobre o viés de disponibilidade. Se eu fizesse uma pergunta assim, que você não constasse em nenhum lugar na internet, e perguntasse, morre mais gente de homicídio ou de suicídio? O que vocês responderiam? Dá para fazer essa... Eu chutaria de homicídio, professor. E já respondo a pergunta da Olivia, que ela está perguntando se é ao vivo. É ao vivo, sim. É ao vivo, é ao vivaço. O bom que esse horário já homicídio, tem... mas como jornalista eu sei que existe não só jornalista sabe disso, né? Mas profissionais da saúde também, existe um certo pacto para não se noticiar suicídio. Não se notificar, exato, pelo medo da questão do contágio, né? Mas assim, de novo, né? E aí, muito interessante, assim, a maioria das pessoas erra ao responder, né? Na verdade, os dados mais atuais mostram que, e é o próximo slide aqui, o suicídio é uma das principais causas de morte, né? Só perde para coisas assim, tipo doenças cardiovasculares, etc., que a mortalidade ainda é muito grande. Mas, por exemplo, né, esse material aqui é da Organização Mundial da Saúde, fala que suicídio, né, nos últimos anos tem sido maior do que mortes por HIV, malária, câncer, inclusive guerras e homicídios. Então, de novo, e por que a gente erra no fazer esse chute? Porque qual é a informação que é mais disponível para a gente? E aí a Gisele fez um excelente comentário, quer dizer, quando a gente trata de questões de suicídio, a gente tem um cuidado, de fato, né, de noticiar, de como fazer isso, etc. Mas olha só, né, ao mesmo tempo a gente provoca, por assim dizer, um viés importante nas pessoas, porque as pessoas não sabem disso, né? Nem todo mundo sabe que há esse pacto entre os agentes de saúde, os agentes de mídia
em ter um certo cuidado ao noticiar coisas desse tipo. Mas aí a pessoa passa a acreditar que ela vive, por exemplo, no ambiente mais hostil que ela poderia imaginar, porque ela acha que vai sofrer um homicídio a qualquer momento, ela fica em estado de pavor, de alerta, e dali a pouco ela está concordando com ações um pouco, digamos, estranhas em nome da sua segurança. Mas será mesmo que é assim? Quer dizer, né? Então, esse é um experimento que eu acho muito bacana para mostrar o quanto isso afeta a nossa vida e a importância da mídia em modelar, inclusive, o nosso pensamento, as nossas crenças fundamentais, o nosso modo de enxergar o mundo. E, na maioria das vezes, a gente não está plenamente consciente disso. Bom, já falei das heurísticas, vou falar dos vieses cognitivos, né? Aqui tem alguns exemplos, né, mas eu gostaria de enfatizar principalmente a questão do viés de confirmação. Né? Até tem essa figurinha que é interessante, né, que tem ali um círculo que são as nossas crenças, né, our beliefs, tem lá os fatos, a evidência que eu ignoro, né, naquele mundo dos fatos e evidências, e quando há um encontro entre fatos e evidências e as minhas crenças, né, as evidências que eu acredito. Né? Então, esse viés de confirmação, ele é muito interessante, né? Porque isso justamente gera essa ideia, né? E aí, por que é tão difícil combater, por exemplo, essas teorias conspiracionistas, essa coisa, né? Esse anti-vax que a gente vê, por exemplo, e tantas outras, né? Poderia citar tantas outras aí, mas vamos pegar, porque é um exemplo mais aí recente e quente, né? É muito difícil quebrar com esse sistema de crenças, porque a pessoa entra num modo que vai reforçando essas crenças, ou seja, ela fica mais sensível à informação disponível, ela começa a filtrar essa informação disponível para justamente enfatizar aquelas que vão confirmando o seu modo de enxergar o mundo, no que ela acredita. E aí fica um ciclo muito difícil de romper. Né? Quer dizer, com muita boa vontade, assim, você muito devagar fazendo essa pessoa, olha ali, pensar em outra possibilidade, apresentar outras evidências, mesmo assim, é muito difícil. E outra coisa que eu tenho que deixar muito claro, né, é que a gente divide, vai dizendo, né, viés ou heurística emocional, de disponibilidade, de confirmação, mas isso não ocorre separado, a gente não funciona num modo específico, não, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, né? O ser humano é um ser integrado, quer dizer, então essas heurísticas, esses vieses vão ocorrendo ao longo do tempo, em combinação, um vai reforçando o outro, né? O que a gente tem, eventualmente, é tentar romper com esse ciclo. Né? Então tem alguns outros ali que tem a ver, basicamente, né, reforçam esse viés de confirmação, que é o excesso de confiança, é você julgar que você tem um acesso privilegiado à realidade, que as suas opiniões são sempre certas, seu modo de ver o mundo e interpretar é correto. Né? Isso se relaciona também com viés de atribuição. Viés de atribuição é muito interessante, quer dizer, você faz uma previsão de algo que vai acontecer e acontece, isso reforça, nossa, como eu sou bom. Se não confirma, você atribui a eventos externos. Né? Então, assim, não tem como errar, né? Quer dizer, funcionou, fui eu que acertei. Deu errado, é culpa de outra coisa que deu, né, alheia a mim, que deu errado, eu não tenho nada a ver com isso. Se não tivesse esse outro agente, né, entrado em cena, eu teria acertado de novo. Então, é muito difícil quebrar esse ciclo. Conservadorismo, né? O próprio conservadorismo é um viés cognitivo, porque é essa tendência de tentar conservar, e de novo, né? Como eu falei lá no início, o conhecimento é um processo social contínuo e cumulativo. Isso serve para a sociedade como um todo e para o indivíduo. A gente não tem que ter medo de mudar o nosso ponto de vista, de mudar as nossas crenças ao longo do nosso desenvolvimento. Não, isso é bom, isso é desejável, né? Não é legal você ter 50 anos e ainda com a cabeça dos seus 20 anos. É esperado que você mude. Agora, se você tem uma postura mais conservadora, isso vai ser uma barreira para você estar atento a outras informações, a outras evidências. Há também a dissonância cognitiva, que é uma certa inconsistência entre o que se faz e o que se acredita, né? Então a pessoa
meio que ignora as evidências dos seus atos em nome de algo que ela, enfim, né, professa acreditar. Então, de novo, né, mesmo que você mostre uma contradição de uma pessoa, olha, você diz que está alinhado a certo ponto de vista, mas o seu comportamento está dizendo outra coisa. Aí a pessoa acha uma desculpa, né, desconversa e tal, né, para não assumir essa possível incongruência, esse paradoxo entre suas crenças e seu comportamento. Bom, e aí por onde eu posso começar, né, a desafiar essas heurísticas, esses vieses, né? Fazer algumas perguntas. Por que certas informações, ou essa informação específica, me gera tanto desconforto? Eu posso tentar investigar os motivos, por que eu não fico confortável em relação a alguns pontos de vista, algumas opiniões, alguns fatos. Como eu sei se algo é não verdade, que me leva a investigar, né, as evidências, e se existem evidências concretas que sustentem ou refutem uma informação, uma determinada informação que eu estou construindo, né, o que eu estou consumindo, vamos usar essa expressão, né? Quer dizer, há evidências que suportam, né, essa versão dos fatos, esse estado de coisas, né, essa visão sobre o estado de coisas. Então, eu posso começar a me questionar sobre esses aspectos, e isso já é um bom exercício para a gente tentar romper esse ciclo das heurísticas e dos vieses. E aí, pessoal, já me encaminhando para o final da minha fala, eu ia só chamar a atenção, né, em relação às distorções cognitivas, que aí a gente entra um pouco mais ainda na teoria psicológica, né? Por quê? Né? Na psicologia, a gente entende que pensamento, emoção e comportamento está intimamente relacionado. Uma coisa afeta a outra em cascata. Então, a forma como a gente percebe uma situação está relacionada muito mais à nossa personalidade, a fatores externos, do que à situação em si. Né? E aí eu posso mudar a palavra aqui, situação, para informação. A forma como percebemos uma informação está muito mais relacionada à nossa estrutura, às nossas crenças, nosso estado emocional, do que à informação em si. Então, isso é uma dica muito importante. Quer dizer, o fact-check, ele tem um certo limite de auxiliar as pessoas a combater a desinformação. Eu tenho que começar a combater a desinformação em mim mesmo, certo? E essas percepções, o modo como a gente percebe o mundo, as informações, os fatos, as situações, geralmente, olha só, que está dita, normalmente apresenta uma distorção. De novo, eu não estou falando sobre funcionamento patológico, alguém com depressão, ansiedade. Não, estou falando do funcionamento natural do ser humano. A gente comete erros, né? E é muito interessante a gente, né, observar esses erros. E aí, só para demonstrar um pouco esse fluxo, né, entre pensamento, emoção e comportamento, eu pensei numa situação, né, hipotética. Você está numa rua escura, voltando para casa, e escuta um barulho. Então você escuta um barulho, você pensa que é um perigo, então aí está o seu processamento cognitivo, você identificou, né, nesse barulho um possível risco para o seu bem-estar. Isso já vai desencadear uma emoção, e aí a gente sabe que a emoção é seguida de mudanças fisiológicas, seu coração acelera, uma descarga de adrenalina, você sente tensão, medo, você corre tentando fugir desse perigo, né? O fato de você correr vai te trazer imediatamente uma sensação de alívio, de estar longe desse perigo que você detectou, e obviamente essa sensação de alívio vai reforçar, quer dizer, a próxima vez que você estiver na mesma situação e ouvir um barulho, você vai correr, mesmo que aquele barulho tenha, no fim das contas, sido algo inofensivo. Um gatinho virou uma lata de lixo nessa rua que você estava passando. Não era um problema, mas como você interpretou, isso desencadeou uma série de comportamentos e reações aí em relação a esse evento. Então a gente pode classificar de uma forma bem geral essas distorções no modo de perceber a realidade, a informação, em duas grandes categorias, que é o pensamento dicotômico, do tipo tudo ou nada, né? Então, é muito comum quando as pessoas estão avaliando figuras públicas, né? Quer dizer assim, ou é um santo ou é o capeta na Terra, né? Eu até uso essa expressão ali, né? Fulano é uma pessoa perfeita ou é o diabo na Terra. Por que isso? As pessoas tendem a... Esses dias até teve uma polêmica do Ed Mota. Eu vou dar a minha opinião, assim, né? Eu acho que ele falou, claro, foi muito
grosseira em relação à opinião dele sobre o Raul Seixas, mas eu não consigo ver o Ed Mota como uma outra coisa, senão um gênio musical. Eu adoro ouvir as músicas do Ed Mota. Mas ok, o fato de eu achar ele um gênio musical não impede de, talvez, eu achar que às vezes ele é grosseiro, que tem algumas opiniões furadas em relação a outros assuntos. Tudo bem, né? Ele não precisa ser uma pessoa perfeita. Musicalmente eu acho ele muito, muito bom, né? Mas em relação a outras coisas, talvez não. E ok, não tem obrigação de sê-lo, né? Então não preciso nem colocar ele num altar e nem cancelar. Né? Por que eu vou cancelar o Ed Mota? Falou uma besteira, quem é que não fala, né? Nós, réis mortais, quem é que não fala uma besteira, erra uma opinião, volta atrás? A gente faz isso toda hora, na família, no trabalho. Quer dizer, né, são coisas da experiência humana, você errar, se ceder, né, justamente o que a gente está falando aqui. Ele poderia estar sob efeito de alguma emoção, tá com rancor, tá com sei lá o quê, né, na hora de emitir esse julgamento. Mas enfim, só para ilustrar, não quero entrar nessa polêmica. E o que a gente chama de supergeneralização, que é pegar alguns aspectos da informação ou de eventos e dar muita ênfase para eles. E aí a gente tem, né, alguns exemplos, que é o filtro mental, que a gente pega uma informação, uma situação e enfoca só um detalhe negativo e desconsidera todo o resto, né? Então isso é muito comum na política, por exemplo, né? Vão falar de figuras públicas, né? Pegam um aspecto negativo e fica malhando aquele aspecto continuamente, né? Desconsiderando outros aspectos que poderiam ser relevantes ou importantes em determinados contextos, né? Então muitas vezes o discurso da mídia, da informação, reforça essa distorção cognitiva, que vai gerar justamente essa questão dos rótulos, né? Então rotula a pessoa, fulano não é uma pessoa boa, não presta, não é do bem, sei lá, né? E passa a usar esse rótulo sempre em interações com aquele assunto, ou pessoa, ou situação. O raciocínio emocional, que é muito interessante, que é um pouco diferente da heurística. A heurística é você tomar decisão com base em emoção, no calor da hora. E o raciocínio emocional é um pouquinho diferente, que é tomar as emoções como fatos. Então, por exemplo, vou usar de novo um exemplo mundano, né? Você tem medo de pegar avião. Aí você começa a pensar, andar de avião deve ser perigoso, porque me causa medo. Mas olha só, a emoção não é um fato, né? Você deveria considerar outros fatos, a taxa de acidentes, etc., para julgar se é perigoso, não. Mas como te causa medo, você toma esse medo como um fato e aí toma a decisão de não viajar de avião. E até a catastrofização, que é a questão de pegar uma característica negativa e amplificar ela de forma muito né, intensa. Assim. Isso ocorre, de novo, em qualquer pessoa, em qualquer situação. Inclusive, a gente observa nas psicopatologias. Né? Uma pessoa deprimida, por exemplo, ela vai pegar aspectos negativos da sua vida e vai dizer que a sua vida é só dor, sofrimento, um martírio. Por quê? Em função, né, de estar com um funcionamento atípico, ela está mais vulnerável a esse tipo de distorção. Mas, de novo, não ocorre só com pessoas que têm algum transtorno mental. Isso que eu estou descrevendo para vocês é o funcionamento normal humano. Bom, e aí, finalizando, né, algumas mensagens assim, né, da minha participação. Todos nós estamos expostos a vieses e distorções que prejudicam o nosso julgamento. Esse é o nosso ponto de partida. Entender que sim, estamos expostos. Isso não é algo anormal, muito pelo contrário, é o nosso funcionamento normal. A gente só tem que se dar conta e tentar mudar. Podemos tomar o método científico, né, observação, análise e hipóteses, como um modelo para construir as nossas crenças sobre o mundo, sobre as coisas. Né, tomar os próprios pensamentos como hipóteses. Esse é um movimento muito legal, né, que é você, suspender um pouco as minhas verdades, né, eternas, universais, sei lá o quê, e pensar, não, eu posso modificar, né, a minha visão de ver o mundo, ok isso, né, e eu posso buscar evidências que sustentam ou não o meu ponto de vista, tá? O autoconhecimento, o autoexame, ele é um exercício muito interessante, né? Como eu falei para vocês, aquelas 3 perguntinhas, por que algo me deixa desconfortável, tem evidências que suportam, etc, etc. Né? Lembrar um pouco, de novo, né? Segunda vez que eu falo do Sócrates nessa apresentação. Questionar, né? O Sócrates tinha essa ideia de que a gente conseguiria
alcançar a verdade questionando, fazendo um exercício sistemático de questionar. Então, isso é possível, né? E é desejável. E reconhecer e mudar, né? Nunca é tarde para a gente mudar, você deveria começar agora, né? A rever, reavaliar a forma com que você constrói o seu conhecimento, com que você trata da informação, se é uma forma cuidadosa, que busca por evidências, ou de uma forma mais reativa, você age no calor das emoções, das circunstâncias, ou você é impelido a ter determinadas reações emocionais e aí reage em relação a esses estados emocionais. Gente, muito obrigado, né, por esse momento. Deixo aqui o meu contato, né, e fico aí à disposição para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigado. Nossa, fantástico, Wagner. Não sei você, Marcela, mas eu gostei demais dessa aula. Bom, nossa, eu adorei. Ou seja, vai todo mundo fazer terapia, né, professor? Opa! Vamos para análise. Já construí. Principalmente essa última frase, nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde. Isso é importante. O seu amigo Reinaldo definiu assim sua aula. É um manual de como se posicionar perante a informação. Estou maravilhado, ele disse. Marcela, vou te passar para fazer a primeira pergunta, mas antes só ler uns comentários aqui. Pessoal, ó, brilhante aula, adorei, que aulão, muito bom, obrigado. A Vitória, a Zélia, a Vera, aula excelente, a Maria Ângela, João Hilário dizendo muito boa exposição, Vanessita, nós que agradecemos, e um superchat aqui da Ana Márcia Micho. Professor Wagner, e como se chega a esse estado de neutralidade, tendo de um lado nossos vieses e do outro lado as informações com distorções? Tem isso, né? Enfim, acho que eu vou fazer uma rodada aqui, Marcela, e depois eu te passo na segunda, pode ser? Então, deixa eu juntar mais de uma. A Olivia Reusler tinha dito aqui, tinha mencionado algo que eu até estava pensando enquanto você falava. Ela disse do maniqueísmo em relação à guerra, por exemplo, né? Tem toda uma complexidade sobre as características de cada país, de cada povo, e o que se vê muito na opinião geral é o fla-flu, né? Quem está certo, quem está errado, quem é herói, 80, quem é vilão, né? Sem considerar todo o contexto e a complexidade dos personagens. A Olivia também pergunta, o importante não é o fato em si, mas como eu o interpreto? Então, ficam essas duas questões e tem uma minha também, então vão ser 3, tá? A minha é a seguinte, afinal, o problema é simplificar ou tornar mais complexo? Porque as conspirações, elas deixam a história mais complexa, né? É assim, fulano encontrou Beltrano. A história pode ser só fulano encontrou Beltrano, assim, eles se encontraram na rua e pronto, foi uma coincidência e tudo mais. Mas o conspiracionista lê aquilo assim, não é possível que isso foi por acaso. Aquilo já estava marcado. Como que eles iam se encontrar nessa rua, etc e tal. E, aliás, se foi nessa rua, é porque fulano pode ter visto, enfim, torna tudo muito uma história maior do que possivelmente é. Então, acho que a conspiração tem muito isso. Por outro lado, tem a simplificação, que é essa coisa da guerra, né? Ou é herói, ou é vilão, ou é de Mota. Ou ele não é uma pessoa complexa como todas as outras. Ou ele é tudo de bom, ou ele é tudo de ruim. Então, assim, o que é o maior problema? É ver as coisas de forma simples demais ou ver histórias que não existem muitas vezes e aí isso vira uma conspiração? Então, essa é uma. E aí a da Ana Márcia aqui, como é que se chega ao estado de neutralidade, tanto de um lado nosso viés e do outro lado as informações com distorções, e da Olivia, se o importante não é o fato em si, mas como eu interpreto. Qualquer coisa eu te ajudo, se você esquecer. Perfeito. Eu começo, Marcela, pode ser eu? Pode começar a responder, então, depois eu passo para a Marcela. Tá, eu estava tomando nota aqui, mania de professor, né? Então, estava anotando um pouquinho. Então, essa questão de neutralidade, tá? Essa é uma palavra muito complicada, ainda mais para mim, assim, que sou cientista. A ideia de neutralidade, ela morreu lá com o fim do positivismo. A gente não tem como
ter esse acesso, na minha concepção, tá? As minhas crenças, né, me levam a acreditar que é impossível esse estado de neutralidade, de um acesso transcendente. Sempre vai ser uma versão nossa, né? Sempre vai ser uma co-construção. Por que eu uso essa expressão? Porque também eu não posso cair num solipsismo, e aí quase entrando na segunda questão, né? Se importa o fato ou o que eu interpreto, quer dizer, o mundo não é só uma criação da mente humana, embora exista essa teoria defendida por pensadores muito brilhantes, assim, né? Tem até título de livro, né, que remete a isso. Então, assim, eu não posso crer que a realidade é uma construção humana da minha cognição, né? Tem relação com fatos, com a realidade objetiva e material. Só que essa relação, ela não é direta, ela tem uma correlação, mas não é direta, é uma versão, é imperfeita. Tá? Então, eu talvez trocaria essa ideia de neutralidade por um certo equilíbrio. Né? De novo, acho que algumas pessoas comentaram aqui no chat, mas então a gente tem que ficar checando tudo o tempo todo. Não, tá? Mas você se dá conta que muitas vezes você é levado a crer em certas coisas ou ter uma reação emocional em determinados conteúdos e tentar ter um pouco mais de controle sobre esse processo. A gente vai poder controlar 100%? Não, nem com terapia. Eu ia brincar com a Gisele que mandar todo mundo fazer terapia, daqui a pouco vão dizer que eu estou com um conflito de interesse. eu sou psicólogo. Não, nem com terapia. Quer dizer, com terapia a gente melhora um pouco esse processo, e em geral para pessoas que esse processo está muito extremo por conta de uma vulnerabilidade, né, de um funcionamento já patológico, vamos chamar assim. Mas não, a ideia é a gente estar cada vez mais consciente e fazer esses movimentos, quer dizer, eu parar, dar um passo atrás, reanalisar alguma situação, levar em consideração outras possibilidades, outros fatos, né? A gente poderia chamar isso de muitas outras coisas, outros valores que a gente chama, por exemplo, sabedoria. Um pouco é isso, né? Adquirir sabedoria na vida é você não tomar decisões no calor das emoções, né? Dar esse passo atrás, reavaliar, considerar informações adicionais para daí tomar uma boa decisão. Em relação aos fatos, ao conhecimento, ao que a gente absorve da mídia, a gente deveria ter essa atitude, mas, de novo, como eu expliquei, né, o nosso cérebro é impelido a não fazer isso, porque gasta energia, gasta tempo. Então, é uma ação contra a nossa natureza. Mas a gente também tem que pensar nos efeitos de não tentar buscar esse maior controle sobre esses processos, que é mais ou menos a gente ficar à deriva. Né? Então, a gente fica à deriva, as informações vão nos levando para onde está o discurso, né? E acho que muito bacana o que você citou sobre a guerra, né? Porque dali a pouco você está odiando pessoas que você nem conhece, um povo que você nem conhece a cultura, nunca interagiu com ninguém, por uma versão dos fatos, né? Então, ok, né? Parece que já surgiu, muito documentado, de células neonazistas na Ucrânia, tudo bem, eu concordo, mas eu não posso reduzir toda uma cultura, um povo, a dizer que todo mundo lá é nazista e, né, tomara que a Rússia exploda tudo. Não, quer dizer, não. Isso de novo, né, você pegar uma parte dos fatos e amplificar e aplicar isso para qualquer contexto e fazer uma super generalização. Não, isso não é correto. Mas muitas vezes, se você, conforme as mídias que você consome, você quase é levado a crer nisso. E o contrário também, né? Quer dizer, há todo um esforço aí em demonizar a Rússia, inclusive os russos começaram a ser vítimas de ações xenofóbicas mundo afora. De novo, né? O processo que leva a essa agressão xenofóbica é muito parecido com o que eu narrei anteriormente. Quer dizer, eu acho que todos os líderes, e é assim que a humanidade, né, as grandes nações, buscam interesses próprios, né? Mas, de novo, eu não posso generalizar isso para todo o povo russo, né? Quer dizer, então, fazer essas ponderações, dar um passo atrás, reanalisar, repensar, né? Buscar novas evidências para sustentar o seu ponto de vista, é um exercício que a gente deve fazer, principalmente para esses assuntos assim que são centrais na nossa vida, né? Essa guerra aí está tendo impactos em toda a nossa vida, econômicos,
né? As pessoas ficam mais ansiosas, né? Eu brinco assim que eu moro aqui no interior, né, numa cidade da Grande Porto Alegre, em Viamão, e recentemente teve um incêndio aqui numa subestação de energia, e não curiosamente algumas pessoas comentaram assim no grupo do condomínio: meu Deus, será que a guerra chegou aqui? Claro, assim, me permitam assim, né, uma brincadeira, mas para ver que as pessoas ficam tensas com essa situação, e dali a pouco não dorme direito, e apresenta já alguns sintomas de ansiedade, porque é algo que mexe com as nossas vidas. A gente é bombardeado 24 horas por dia com informações desse conflito, e que, de novo, nos levam a ficar numa situação de medo, de tensão, e que certamente, né, dali a pouco a gente está até apoiando uma atitude belicista, e que deveria gerar dissonância cognitiva, porque dali a pouco você é uma pessoa que lá, né, nos seus valores, nas suas crenças, não, mas eu não sou uma pessoa belicista, por que eu estou apoiando isso? Porque você foi levado a estar num estado quase que constante de medo, de tensão, né? Então, enfim, eu fiz um apanhado aqui para tentar... Sobre isso, um parênteses aqui, que é o comentário da Patrícia Jimenez, que ela fala da Globo. E o problema da Globo, que puxa o carro da desinformação no Brasil, é mais profundo que as fake news. Aliás, originou essa onda. Vejam o portal do José. É mais profundo mesmo que a fake news, porque, como você trouxe aqui muito bem, leva toda uma sociedade a ter um pensamento sobre algo, né? Por exemplo, sobre o Brasil, sobre o Lula, sobre a Lava Jato, né? Forma um pensamento, né, comum, que é muito poderoso, né? E são pílulas, né? Uma matéria aqui, outra ali. Modela, é como eu falei, viés de disponibilidade, né? Se eu jogo um monte de notícia negativa de uma só pessoa, né, é um efeito óbvio, né? Essa informação vai estar mais disponível para as pessoas recuperarem na memória na hora de tomar a sua decisão, né? Então, assim, nada é por acaso, né? E nisso eu vou concordar com os conspiracionistas. Nada é por acaso. Ok, mas a gente então tem que dar esse passo atrás, analisar, pensar, né? Porque essas estratégias de reforçar, e aí que está, né? Em geral, né, as grandes mídias, os governos, né, a área militar, sabe disso, que essa aula que a gente conversou aqui, eles sabem dessa informação e sabem usar desses erros, dessas distorções, desses vieses para construir narrativas e visões de mundo, né? Então, de fato, tem que concordar, nada é por acaso. Então, a gente tem algumas formas de tentar combater isso. Algumas, como eu falei, né, entra nessa questão mais de checagem de fatos, mas outra também é trabalhar no nosso nível individual, né? A gente se dá conta de que, opa, de repente eu estou sendo, né, estou meio à deriva. Estar à deriva, você é meio levado pela maré, né? E lá o professor na sala de aula, quando fala assim, não, vocês têm que sejam críticos, né, tem uma postura crítica. É isso, a postura crítica é fazer esse exame, né, parar um pouquinho, dar um passo atrás e reavaliar. A última questão é a coisa da simplificação ou da complexidade, né? Que vê tudo preto no branco ou de forma conspiracionista. Isso, mas isso é muito interessante também, né? Porque a ultra simplificação da informação também é um viés, né? Como a gente viu ali, o filtro mental, né? Que é quando eu jogo uma lupa numa determinada informação, num ponto, e o fenômeno se resume a isso. Não é uma solução para esse nosso problema da desinformação. E, ao mesmo tempo, do outro lado desse contínuo seria o excesso de informação, né? Então, uma coisa que eu percebo nesse mundo hoje hiperconectado é que é difícil você sustentar uma pauta de discussão por muito tempo, porque a gente está à mercê, né, exposto a uma quantidade massiva de informação que, ontem a gente estava discutindo não sei o que, amanhã já surge um caso lá, né, que bomba na mídia, outro dia não sei o que, e aí você não tem uma continuidade, quer dizer, as pessoas trocaram ali meia dúzia de comentários,
muitas vezes mais só colocando seu ponto de vista, não atento a examinar outras perspectivas, a acrescentar novos fatos, e fica nesse processo. Ou seja, uma discussão, uma construção de uma opinião, de um ponto de vista, acaba sendo algo mais raro, né? Porque a gente é bombardeado por informação o tempo todo. Então, de novo, eu acho que isso também não é por acaso, né? Porque no fim a gente não consegue focar em nada no frigir dos ovos, né? E isso é também, né? Pode ser pensado como uma estratégia de desmobilização. As pessoas não conseguem focar numa pauta, num assunto, logo já muda para outro e muda para outro. Quer dizer, bom, aí nada acontece de fato. As pessoas reagem, né? Likes e reações, né? Interações com aquele conteúdo, compartilha, comenta, não sei o quê. Mas o que seria a parte mais crucial do processo, que é o debate, a oposição de ideias, né? De uma forma saudável, né? Um diálogo, muitas não chega nesse ponto, porque logo já tem uma outra pauta, e outra pauta, e outra pauta, e enfim, acho que se perde muito, né? Então, é minha percepção um pouco dessa questão, né, do 8 ou 80. Uhum. Legal. Marcela, a palavra é sua e você tem autorização de fazer mais de uma, tá? Perfeito, então. Então, tá, eu ia começar com uma, depois eu voltava, mas vamos seguir. Pode fazer numa leva só. Obrigada, Gisele. Primeiramente, eu queria aqui reiterar o agradecimento ao professor Wagner, porque essa aula foi maravilhosa. Eu realmente fiquei aqui pensando que podia escutá-lo por horas e horas a fio, porque foi muito também. bom. Obrigado. Gostaria de convidá-lo a ser meu psicólogo, é uma brincadeira, mas é muito bom mesmo, adorei. Porque é um assunto, ele é muito relevante, esse assunto. Ele é atual, ele é pertinente, e a gente consegue encaixá-lo em diversos âmbitos da nossa vida, no pessoal, no profissional. E, por exemplo, pensando na temática do curso, que é de desinformação, nós estamos num ano que é um ano-chave, que é ano de eleição. Nós temos 2018 está aqui atrás, eu acho que está todo mundo ainda com a memória muito fresca. Então, o curso em si é valioso demais e ainda agrega nesse cenário, é indescritível assim, o valor desse curso. E aí, inclusive, pensando em toda a relevância disso, até acrescento aqui um agradecimento, né, aos demais professores que estão com a gente, né, nessa jornada do curso do combate à desinformação, assim como toda a equipe que faz esse trabalho voluntário aqui, a Rede Conecta, e, claro, também ao Brasil 247 pelo espaço, pela parceria nesse projeto. Mas, enfim, vamos seguindo aqui com o assunto da aula. Foram muitas coisas que levam a pensar, né? E aí, pensando que a gente é muitas vezes levado pela emoção, pelos meios em que nós estamos inseridos, a gente tende a levar em consideração, muitas vezes, mensagens enviadas por amigos, por familiares, lideranças religiosas. Eu acabo estudando mais pelo âmbito da política e religião, então a liderança religiosa tem até uma vertente que fala, por exemplo, se pensar em eleição do voto por adesão, de você estar incluído com outras pessoas, mas aqui não é o caso do voto, a gente tem muito mais a questão da desinformação, né? Então, pensando nisso, às vezes pensa assim, por exemplo, no WhatsApp, chega uma mensagem que foi enviada por uma dessas pessoas que elas têm uma certa influência sobre mim, né? E essa influência que a pessoa tem sobre mim é como se ela agregasse à mensagem a relevância, como ela atestasse um discurso de autoridade, uma mensagem duvidosa, e ela chega até nós e a gente acaba, às vezes, aceitando ou não, porque fulano é muito bacana, porque fulano, às vezes, trabalha com alguma coisa assim. Então, isso me leva a refletir sobre os vieses e distorções, né? Aqui estamos toda hora encontrando em nossas vidas. E aí, pensando nesse dia a dia, no cotidiano, a primeira pergunta é como que nós podemos aplicar esse conhecimento sobre os vieses e distorções. O professor já falou várias coisas aqui, mas para reiterar mesmo, para finalizar, assim, para a gente pensar
na aplicação desse conhecimento de vieses e distorções psicológicas no combate à desinformação. E como eu reitero, a gente está num ano que a desinformação corre solta e eu acredito que daqui para frente a tendência vai ser piorar, vai ser acentuar ainda, né? Então, seguindo também agora a próxima questão, é sobre a nossa interpretação enviesada da questão das decisões rápidas, aquelas que utilizam. Eu achei muito interessante isso do cérebro que quer poupar energia. Então, a gente vai para o sistema 1 de atalho e evita o sistema 2, porque ele demanda mais energia, ele é mais lento, e eu acredito que às vezes a gente até opta por ir pelo sistema 1, porque você pensar demais não faz, então acaba que a gente acaba seguindo por isso, e dessas vezes, o que acontece? Daí a gente procura também nesse sistema 1, a impressão que dá que existe um cenário ideal da informação que vem para a gente, que é aquela que intersecciona a crença e comportamento, né? Que o professor nos mostrou. E isso acaba que me aparenta que pode fortalecer a desinformação, já que a gente vive em bolhas, né? E as bolhas, eu acho que elas não são só digitais. Nós temos as bolhas dos nossos amigos, a gente tem diversas bolhas em grupos que nós estamos, e a gente acaba procurando por essas mensagens que reiteram um pensamento prévio nosso já. Então, pensando nisso, na desinformação, todo esse cenário, também teve uma frase sua que eu achei maravilhosa, que é de que o fact-checking tem limite e que devemos começar em nós mesmos. Eu adorei essa frase, ele tem limite. Eu também vou fazer quadrinho. Devemos começar em nós. Então, a partir disso, do cenário, desse fact-checking, tem que começar em nós, desse pensamento crítico mesmo. Como que podemos examinar em nós, em si mesmo, esses vieses e distorções psicológicas? Obrigada. Obrigado, Marcela. Olha, muito bacana, assim, acho que você fez uma grande síntese, né, uma integração, gostei muito da sua fala e lisonjeado com as suas palavras também, né, sobre esse nosso momento. Mas vamos lá. Uma coisa, né, quer dizer, eu na minha apresentação salientei mais estratégias individuais, né, no sentido assim, olha, né, faça algumas perguntas, né, tem aquelas 3 perguntas-chave, né, essa ideia do autoconhecimento, de tomar os próprios verdades como hipóteses, né, é algo que a gente vai aprendendo a fazer isso, né, a desconfiar das nossas certezas, das nossas... Mas vou responder um pouco da tua pergunta de uma outra perspectiva social, né, que eu acho que é muito relevante, justamente, né, porque o que acontece? É na socialização que pode estar uma grande ferramenta contra a desinformação, mas também uma ferramenta de desinformação. Por quê? Né? E aí, de novo, se coletivamente a gente reproduzir esse mesmo padrão individual que é, por exemplo, eu tenho amigos e aí todo mundo tem uma opinião muito parecida e a gente só circula informações que confirmam a nossa visão de mundo, a nossa visão do estado de coisas. Na verdade, eu só estou reproduzindo num nível maior, né, de um grupo de pessoas, o mesmo funcionamento que eu tenho lá no viés de confirmação. Logo, né, isso não vai me acrescentar em nada. Né? Eu já participei de grupos de debates, por tudo, assim, né? Desde presenciais, físicos, até nas mídias, né? Nas mídias sociais, aí você forma um grupo, as pessoas... Mas às vezes fica uma coisa assim que, né, todo mundo concorda com todo mundo, então no fim das contas não agrega nada. Poderia sair todo mundo daquele grupo e ia ficar com as suas mesmas crenças, suas mesmas visões de mundo. Então por isso que eu digo, né? Pode servir tanto como algo que vai fortalecer as fake news ou desinformação, porque cria essa cultura das bolhas, né? Agora, em algum momento você tem que sair fora da bolha, né? Acho que esse movimento, ele é importante. Então, nos grupos que eu tô, eu sempre faço questão de trazer uma informação meio, sabe, dissonante, uma coisa assim, meio para quebrar uma certa hegemonia, para pelo menos provocar, né, uma certa desacomodação, assim, né? Estava tudo muito bonitinho, o discurso tudo redondinho, encaixado,
daí um pouco você larga uma informação lá que, opa, peraí, vou ter que rever algumas coisas, né? E aí eu acho que, de novo, né, o grupo, uma vez, né, nas nossas relações, se a gente incentivar esse tipo de relacionamento, de troca de informação, de discussão, de construção de pontos de vista, eu acho que a gente tem muito a ganhar, tá? Mas, de novo, o que eu acho que tem acontecido, que é uma questão do nosso tempo. A gente tem cada vez menos tempo para gastar com as pessoas. Então, de uma conversa boa, longa, que você poderia ter insights, que você poderia mudar o seu ponto de vista a partir do ponto de outra pessoa, muitas vezes se resume a interações muito pontuais, rápidas, né, com o mínimo de caracteres possíveis, porque está todo mundo cansado de tela, de leitura e outras coisas, e que, de novo, não chega a ser uma troca, uma construção. É um monte de discurso lá que fica, né, empilhado e não há uma troca verdadeira. Então, de novo, acho que tanto do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, né, e, de novo, né, como eu falei, a ciência é um processo social, eu tenho essa leitura, né, desses processos, então, assim, a construção das nossas crenças também é um processo social, em certa medida, né? Ela não é totalmente determinada pelo nosso meio social, mas sofre influência. Então, eu acho que a gente tem que procurar ser um agente de mudança nessas duas direções, tanto no autoexame, no autoconhecimento das nossas limitações, dos nossos vieses, mas quando a gente estiver num grupo de pessoas, também, né, nessa interação com o outro, se perceber tomando como hipótese a opinião de outra pessoa, investigando as evidências que dão suporte a esse ponto de vista, essa visão de mundo, né? Então, eu acho que isso pode ser uma ação muito válida nesse sentido. Né? E certamente, acho que a tua preocupação, né, por ser ano de eleição, tem toda a razão de ser. Né? A gente teve casos aí icônicos, recentes, né, a questão das eleições americanas, todo aquele escândalo com a Cambridge Analytica, o próprio Zuckerberg tendo que ir no parlamento americano se explicar, né? Quer dizer, você não manda um mega empresário, né, do quilate do Zuckerberg se explicar no parlamento se você não tem algo importante, relevante e grave ocorrendo, né? Depois teve o Brexit, teve outras situações. Então, assim, o controle da informação, o uso da informação é a grande pauta da nossa era, né, do século XXI. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? E certamente, acho que assim, identificar algumas estratégias, um pouco do que a gente conversou no que se seguiu da aula, é muito importante. A gente está atento a essas táticas, muitas vezes muito sutis, às vezes nem tanto, e sem a menor preocupação de não ser sutil, de manipulação da informação, né? Então, mas de novo, né, você pode compartilhar essa percepção, né, e discutir e construir novas versões nessa interação social. Então, a minha resposta nesse sentido vai nessa direção, né? Arrumar mais tempo, falando assim num bom português, né, arrumar mais tempo para ter boas conversas de qualidade com pessoas que são referência para você. Isso pode ser uma excelente arma contra a desinformação. Porque ali mesmo nesse grupo, e aí você escolhe, né, quem é esse grupo. Sua família, seus amigos, você que sabe quem é esse grupo de pessoas que são relevantes para você. Mas gastar esse tempo conversando, dialogando, vendo outras visões de mundo, outras perspectivas sobre os fatos, pode ser extremamente enriquecedor. Tá? Então, de novo, outro paradoxo, né? Os marxistas adoram essa coisa. Quer dizer, mesmo num mundo hiperconectado, a gente está carente de intimidade com as pessoas. E quando eu falo intimidade, não é só a coisa, né, amorosa do casal. Gastar tempo com as pessoas. Tá? Então, a gente tem que retomar essa cultura.
largar um pouco o celular, né? No almoço de domingo, né? Todo mundo deixa o celular numa mesinha lá e conversa, porque nessa conversa, nesse diálogo, há uma troca ali que é muito importante. E, de certa forma, esse mundo hiperconectado está nos afastando dessas práticas. E a gente tem muito a perder disso, porque aí a gente cada vez fica mais uma ilha. A gente acha que está interagindo, mas você só está colocando lá um input, eu acho isso, a minha opinião é essa, não está tendo a troca, que é algo muito humano. Né? Então, eu acho que eu vou nessa direção, assim, para responder a tua pergunta. Quer relembrar a outra pergunta para ele, Marcela? A segunda era pensando na questão do que eu estava até falando do fact-checking, né? Como examinar a nós mesmos nessas questões dos vieses e distorções psicológicas, o que também se encaixa um pouco também com o que foi falado, acaba que tudo tem uma conexão. Né? Da checagem dos fatos. De novo, assim, né? Eu acho que é uma ferramenta muito importante, né? E ainda bem que a gente tem hoje a tecnologia ajudando, né, nessa direção, com ferramentas aí com inteligência artificial, etc, etc. Mas, de novo, assim, eu vejo que se eu fosse, né, como numa consultoria, assim, né, o fact-check vai resolver a questão toda? Eu diria não vai resolver todo o problema. Porque, de novo, eu agradeço o esforço dos profissionais que estão envolvidos nessa coisa de checagem de fatos. Isso é muito importante. E agora, na pandemia, eu achei sensacional, né? O papel, parece que a mídia mais tradicional recobrou um certo papel que tinha se perdido por aí, que enfim, né? Acho que trazer uma informação de maior qualidade, porque hoje tudo, né, é geração de conteúdo, as mídias sociais, tudo, né? Qualquer pessoa é gerador de conteúdo. Mas, de novo, aí você fica muita coisa, você não consegue filtrar. Então, a mídia mais tradicional teve uma oportunidade de retomar um papel central aí na sociedade. Né? Só que, de novo, sendo um psicólogo, eu não consigo crer que só isso vai resolver. Né? E aí tem essas questões que a gente estava comentando, né? Eu tentei abordar, que vai depender desse exercício pessoal e de uma prática social de diálogo. Né? E aí me preocupa, né? E até teve um evento, né? Só para ilustrar isso, essa negação do diálogo, né? Teve um evento agora relacionado à guerra que parece, se eu não me engano, o chanceler era como se fosse um ministro de Relações Exteriores, enfim, foi falar num determinado fórum e os demais se retiraram. Né? Os demais participantes daquele fórum se retiraram. Foi na ONU, né? Bom, se aquelas pessoas que a função delas é justamente tentar chegar num acordo mínimo, né? Me fugiu a expressão que descreve a ocupação deles. Daqui um pouquinho vem. Mas, assim, se essas pessoas que têm esse papel de fazer uma mediação, né, não estão fazendo esse papel, há um recado... A diplomacia, você queria lembrar? Diplomacia, né? Se os diplomatas estão se negando a conversar, sentar numa mesa e aí, o que a gente vai fazer dessa confusão toda? Há um recado, né, para a sociedade muito grande, né, que é a negação dessa possibilidade de diálogo. E isso eu acho que, pegando um pouco da questão política, né, a gente tem que manter uma porta aberta para dialogar com outros lados, que nem sempre o lado que concorda com a gente, que está 100%. Mas não fazer isso tem maiores custos, né? Porque aí a gente está reforçando essa ideia de bolha, de cisão, de
um certo, enfim, né, de um clima permanente de tensionamento, né, que, ok, ele é positivo em alguma medida, mas a gente sabe também, né, pela história, que as condições disso continuadamente trazem consequências drásticas, assim, né? Então, eu acho que a grande questão é essa, né? A gente reforçar essa cultura do diálogo, da construção da informação e do conhecimento. Né? É uma das possibilidades. Eu vejo como a principal. O Clébio Nunes comenta aqui: não podemos andar armados, entre aspas, e com respostas prontas, e sim atentos e prontos para ouvir e argumentar num debate com solidez. E com isso eu te coloco uma última questão, professor. Uhum. Assim, eu tenho visto as pessoas cada vez mais enraivecidas, cada vez mais agressivas, quando ouvem algo que elas não concordam, ou que, indo além, acham um absurdo, né? Então, assim, sendo muito sincera, 247 prega a pluralidade, mas eu vejo poucas pessoas querendo a pluralidade. E há uma crítica ferrenha, por exemplo, o formato da Globo News de trazer debatedores que têm todos a mesma opinião. Mas agora eu entendo que, na verdade, a crítica é porque todos têm a mesma opinião e essa opinião não era a mesma que a minha. É muito construtivo quando as opiniões são antagônicas, né? E você fica ali, né, como aquela jogada de tênis, fica ali, bom, aí ele foi lá, contrapôs, etc. Bom, isso faz sentido também, acho que eu entendo os dois lados. É muito construtivo, mas eu tenho visto esse fenômeno crescer cada vez mais. E o que eu queria te perguntar é se isso se deve muito às redes sociais, ao universo da internet, mas eu imagino que não seja só isso, né? Então, por que isso tem ficado tão emocional? As pessoas estão tão exaltadas e ficam tão incomodadas. Você até colocou essa pergunta na sua apresentação também, que é: o que me deixa tão incomodado, né? Que sentimento é esse quando eu ouço o contraditório? E de certa forma que achei excelente o teu comentário também do espectador que falou da questão de andar armado, né? Porque metaforicamente é quase isso, né? As pessoas estão indo para uma arena levando suas armas, os argumentos mais como armas do que como ferramentas de construção. A gente poderia, né, ampliar essa metáfora. Quer dizer, os nossos argumentos têm que ser ferramentas de construção, não armas para destruir, né? Então, eu também sou dessa cultura. Eu acho que tem que ter espaço para o contraditório, né? Também, claro que isso não me leva a concordar com outras coisas que circulam muitas vezes nesses argumentos. Por exemplo, liberdade restrita de expressão. Não creio nisso. Acho que ela não deve ser irrestrita, né, no momento que fere a dignidade, né, a integridade de outras pessoas. Então, já não concordo com essa crença. Agora, o espaço do contraditório ele é importante, porque é isso, ele é fundante de novas perspectivas, de novas sínteses de mundo, né? E a gente precisa disso. Uma outra questão importante que tu falou dos estilos de algumas mídias, né, no trato com o contraditório. Eu também acho que isso tem algum limite, tá? Vou te dar um exemplo. Quer dizer, algumas mídias que contrastam uma visão, uma perspectiva com algo que é absurdo, algo que é assim, né? De modo assim, abertamente em função de desinformar. Isso eu acho também problemático, porque de certa forma você está validando algo que é absurdo e que não deveria, de alguma forma, ter espaço. Por isso que eu digo assim, nem 8 nem 80. Eu acho que sim, é importante visões contraditórias, mas para tudo nessa vida, até onde eu entendo, há limites, né? Não tem como, por exemplo, eu pensar que eu tenho... E aí usando, né, esse tema que está muito assim, por exemplo, para mim não há espaço para um contraditório para eu discutir com um nazista. Eu não tenho nada para discutir com um nazista. Agora, com uma outra pessoa, que dali a pouco, inclusive, pode se declarar, eu sou de direita, sou mais conservador, mas que a gente consegue manter
alguns parâmetros de civilidade, de respeito e tudo mais, sim, eu posso e devo dialogar com essa pessoa. Essa é a postura correta. Mas, de novo, como eu disse, né, eu não sou da ideia que né, assim como eu não creio em liberdade irrestrita de expressão, justamente a restrição vem quando fere a dignidade ou a honra, né, ou a integridade de outra pessoa. Eu também acredito que o contraditório tem um limite, né? E aí eu dei esse exemplo usando aí essa questão do nazismo, que infelizmente a gente vê, enfim, até pela psicologia, pela sociologia, em tempos de crise, em tempos de essas ideologias, né, mais que justificam o sistema tal qual a gente conhece, né, essa ideia de que tem um grupo que é mais forte, que é melhor, que é mais evoluído, essas coisas sempre afloram em tempos de crise, né, ou se tornam mais agudas nesses períodos. Então, assim, não gera para mim, que estudo isso já há algum tempo, surpresa, né? Isso é algo pelo contrário, é esperado, né? Essas posições mais extremas justamente são comuns que apareçam nesses períodos. Então, por isso que eu digo, ok, eu topo conversar e dialogar com uma pessoa que tem uma posição contraditória minha, mas com certeza isso tem que ter um limite. E às vezes eu acho que a mídia, ao abrir isso sem um limite plausível, aí ela acaba validando posturas que não deveriam, em hipótese alguma, serem validadas, a meu ver. E você enxerga, de fato, um crescimento nesse incômodo com o ouvir o que não gostei? E você atribui isso a algo? Sim, desculpa, você comentou disso, né? Se a mídia tinha um papel nessa questão das pessoas... Se as redes sociais, principalmente. Isso, as redes sociais. Sim. Hoje eu não consigo dissociar tanto mídia de rede social, porque a rede social acaba sendo uma grande mídia, né? No fim das contas. Mas, sim, eu acho que não só possibilita, como impele a esse tipo de funcionamento. Né? O funcionamento das mídias sociais tem um pouco, das redes sociais, perdão, tem um pouco essa coisa do fla-flu, dos nós contra eles, e o algoritmo de algumas dessas redes sociais também impele a esse tipo de comportamento, tanto de acirrar quanto de formar bolhas, etc, etc. Então aí os estudos, tem até alguns que eu vi, publicações da própria rede Conecta, dos parceiros, que tu tem aquelas redes, né, de interação lá, ou tweets, ou postagens, ou não sei o que lá, e você vê nitidamente que há, né, não há uma interlocução entre atores de lados diferentes, né, ou pelo menos opostos no sentido assim, de valores, ideologia. Então, de certa forma, o algoritmo está dessa forma, né? Porque se eu não fico recebendo conteúdo com uma opinião que eu não gosto, né? E aí as nossas reações nessas mídias sociais vão informando o algoritmo, o que você gosta e o que você não gosta, né? Então, à medida que o algoritmo vai te direcionando, é que nem o exemplo que eu dei da morte por homicídio ou suicídio. O algoritmo só está te informando uma versão do mundo, né? E a outra versão, né? Daqui a pouco você vai ter uma grande surpresa, porque no seu mundo virtual, digital, você está na sua bolha, mas ali do outro lado da rua tem alguém que um pensamento muito diferente do seu. Né? Então, sim, eu acho que as redes sociais têm um papel central nisso, e principalmente fomentar esse modo de funcionamento social que a gente tem hoje. De cisão, de falta de diálogo, de falta de aproximação, com certeza. Também não quero crucificar, não acho que, né, as redes sociais são o mal do século, mas o modo de funcionamento delas está levando a acirrar essas tendências e comportamentos, a meu ver. É uma constatação, né? Não é nenhum julgamento. Marcelo, eu vou te passar para fazer uma fala final e a gente caminhar aqui para o encerramento desse super importante debate. Fiquei super feliz com a conversa de hoje, professor.
Perfeito. Eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer pelas respostas do professor. Eu acho que foi muito valioso mesmo. Eu reitero tudo que eu falei anteriormente. Foi uma aula que a gente podia ficar horas e horas aqui, que foi muito enriquecedora mesmo pelo contexto que a gente vive. Eu acho que ela é mais atual e relevante do que qualquer momento mesmo. Então, eu agradeço o pessoal do 247, a Rede Conecta, todo mundo que está aqui, porque foi valioso. Me sinto muito honrada em fazer parte desse dia aqui com todos vocês. Muito legal, Marcela. Gostei muito das suas colocações também. A Fátima Linhares diz aqui, professora, amei sua explanação, fechei os olhos para ouvi-lo. Obrigada. Olha só, que legal. E legal. Eu coloquei o link aqui no chat dos materiais da aula. Então, tem todas as aulas listadas, só que essa é a número 5, né? Essa é a quinta aula. Então, tem materiais dentro das pastas só até as 5. Depois disso, as pastas estão vazias, mas elas serão preenchidas nesse mesmo link. Então, guardem o link aí e só fiquem acompanhando a atualização conforme as aulas forem acontecendo. E passo para você, professor, para a sua fala final também. Certo. Bom, então, lógico que agradecer demais a Rede Conecta por essa oportunidade, a gentil companhia aqui da Marcela, da Gisele, que bom assim sentir que vocês também vibraram, né, com esse tema. Eu acho que também a gente teria assunto para conversar por muito tempo, e que bom, eu fico à disposição se quiserem criar outra oportunidade, né, um debate sobre um tema correlato que esteja ao meu alcance, eu fico à disposição. E acho que enfatizar principalmente como eu iniciei também a minha apresentação. Agradeço muito a oportunidade de pagar um pouquinho a dívida de gratidão que eu tenho com esse amigo que é o Reinaldo. Né? Ah, sim, você ia contar algo, né? Não, pois eu ia dizer que eu conheço ele de muito tempo. Ora, pelo menos a gente se conhece desde ali de 2006, ou seja, vai muito tempo aí dessa amizade. E o Reinaldo é uma pessoa fenomenal, assim, um amigo de longa data, e a gente sempre conversa muito, interagimos em outros ambientes, por outros canais. E tu acredita que com todo esse tempo de amizade ainda eu não fui lá no Rio visitar ele, mas eu vou, prometo, né? Fica aqui publicamente registrado. Ou ele vai para Viamão, né? Ou ele vem aqui para o Rio Grande do Sul, para Viamão, isso aí. Comer um churrasco aqui no Sul. Mas como eu disse, né, um amigão, uma pessoa muito doce, muito gentil, a família dele também conheço, né? Então, assim, a Lorena, as crianças. Então, agradeço essa oportunidade de poder retribuir um pouco esse grande amigo, né? E desejo muito sucesso para essa iniciativa. Acho que o que vocês estão promovendo é algo com uma extrema relevância e impacto social, é uma demanda enorme que a gente tem nessa sociedade da informação, né? E, enfim, acho que é uma chama de esperança, né? Num mundo que hoje anda um pouco, né, nebuloso, complicado, mas a gente não pode desanimar, temos que seguir perseverantes, constantes, nessa luta aí pelos valores democráticos, pelos valores, né, pelos direitos humanos, enfim, todos esses valores que a gente comunga, né, como um grupo identificado aqui com os nossos espectadores e com essa Rede Conecta. Então, muito obrigado, deixo aqui o meu agradecimento. Legal, professor. A gente que agradece demais pela aula de hoje, e eu agradeço você também, Marcela, e todo mundo que acompanhou aqui, comentou, participou, mandou superchat. Lembrar todo mundo que tem os dados do apoio aqui da Rede Conecta na tela, né? O Pix é o... Peraí, deixa eu esperar passar aqui para não errar. apoio@conectaedu.com. E o Catarse é www.catarse.me/rede_conecta_apoio. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima sexta-feira. Beijão.